Sejam todas muito bem-vindas ao PodMap, o podcast da Mulher de Alta Performance, um podcast com o objetivo de contar histórias de mulheres de alta performance e de seus aprendizados, né? Um podcast não só para inspirar, mas também para trazer insights, dicas e experiências. Esse podcast é gravado ao vivo todas as segundas-feiras no perfil @Mulher de Alta Performance Oficial e depois disso a gente distribui pelas principais plataformas de podcast. Eu sou Verusca, estou aqui com a minha co-host Giovana e nesse episódio a gente vai conversar sobre liderança criativa com uma pessoa que eu admiro muito, né? Que são aquelas pessoas que aparecem na nossa vida meio que por acaso, né? E elas acabam tomando um espaço enorme e foi isso que aconteceu com a Jo. Então eu quero pedir para a Giovana apresentar a nossa convidada especial de hoje, Gi. Apresento. Ela mandou uma mini bio bem chuta, que não tem muita cara de tudo que ela faz, não, e que ela representa. Mas vou tentar, né? Dei uma pesquisada sobre você, Jo, e te falar um pouquinho, apresentar você numa visão de fora. Então, a Joana é designer estratégica, facilitadora criativa e fundadora da Clear Purpose, onde ela já ajudou centenas de líderes a se conectarem com seus propósitos. A Clear é uma aceleradora de ecossistemas e lideranças, e ela também ajuda empreendedores a clarearem esses propósitos e as suas jornadas. Ela também é autora do Clear Purpose Framework, que é uma ferramenta para estruturar pensamentos com propósito claro. Ela é formada em gestão ambiental pela USP e acredita que ter um propósito claro é servir a felicidade da sua comunidade. Além disso, ela acredita também que a fraternidade, a amizade, o compartilhar sincero da alegria é o amor e é o maior motivo para que o propósito das nossas relações seja a união. Bem-vinda, Jo. Que lindo! Delícia! Nossa, adorei esse olhar de fora. Eu falo, né? Você quer saber o seu propósito? Pergunta para as pessoas que estão em volta de você, que elas vão saber dizer melhor que a gente, muitas vezes. Que legal, muito obrigada, Gi. É verdade. E a Joana também, eu e a Jo, nós somos parceiras no podcast Jornada da Liderança, à luz de um propósito. Então, a Joana, assim, é uma das pessoas que eu conheço que, não sei se é uma das ou se é a pessoa que melhor fala sobre propósito e que explica sobre o que é propósito também. E com certeza isso vai estar misturado na nossa conversa hoje, né, Jo? Com certeza. Liderança criativa tem tudo a ver com propósito. Tudo a ver. Maravilha. Então, a primeira pergunta para você é: qual é o seu trabalho? Né? O que você faz? Né? Como que você coloca, inclusive, o seu propósito em ação? Né? Conta pra gente. É assim, ó, o trabalho do designer estratégico, ele está muito pautado em cima de criar condições, né? Trazer informações, compreender um objetivo e criar condições para que uma equipe consiga trabalhar em torno desse objetivo, que muitas vezes é um desafio complexo, um desafio que exige muita criatividade, um desafio sem respostas, né, pré-definidas. Então, como que a gente cria as condições, cria os processos para que essa equipe consiga navegar? Eu falo numa viagem que pode ser mais confortável do que uma viagem quando você pega o Jeep e entra na estrada de terra, que assim, é legal, a aventura é legal, né? Então, quando você está diante de um projeto criativo, você fala, nossa, que legal, vamos criar, vamos fazer, vamos acontecer. Mas assim como numa estrada de terra, à medida que a Kombi balança, a coisa vai ficando cheia de atritos. E quando é que vai ter fim essa estrada de terra? E aquilo que tinha cara de aventura, que tinha cara de descoberta, começa a virar um incômodo das relações e ineficiência nos resultados, né? Então, o designer criativo, ele vem para ser tipo a companhia aérea. Fala assim, gente, que horas nós vamos partir, que horas nós vamos chegar, tem as normas de segurança. Adorei! Né? Para tornar a viagem dessa equipe diante de um desafio complexo um pouco mais confortável. Né? Não que não tenha os desafios, claro, mas tudo que a gente pode aparar ali de aresta, a gente apara. E durante o voo, né, ou durante o percurso, a facilitação criativa vem para alavancar, né, as inteligências que estão operando ali naquela equipe, né? Diante, obviamente, de um desafio.
Então, eu falei assim, um monte de termo abstrato, mas vou procurar tangibilizar conforme as perguntas forem chegando. Perfeito, Jô. Não, e achei muito legal essa analogia, né, com a estrada de terra, porque eu sou a louca da trilha, né? Uma coisa que eu amo fazer na vida é trilha. E realmente, tipo, quando você foi falando, eu fui imaginando. E assim funciona com os projetos também. Eu tenho uma tendência, para quem conhece o DISC, eu sou alto DI, né? Eu tenho uma proporção de D e de I. E quem é alto I tem muito essa coisa do impulso, né? Do início, né? De querer iniciar novos projetos e depois começa a achar chato o Isso, processo, não é assim? exatamente assim. Na hora que esquenta a Kombi ali, já não gosta muito. Tipo, ai, agora eu quero mudar de projeto, já cansei desse, Vamos quero ir achar pro outro próximo. destino, outra estrada, outro mapa. Que é muito legal, né? Você sempre precisa de todas essas energias. Eu falo que o processo da liderança, ele não é um processo pautado numa única energia. Tem horas que você vai ser mais gerencial, tem horas que você precisa ser herege, você precisa descobrir o que precisa destruir, né? Para que outras coisas possam se renovar. Tem horas que você é mais networker mesmo, e você precisa conhecer pessoas e semear coisas, e tem horas que você precisa ter esse impulso aí, vai, vamos fazer acontecer esse negócio, vamos sair do ponto morto. E isso aqui realmente não dá para você cumprir toda a estrada de terra em primeira marcha, né? A gente precisa de alguns processos. Perfeito. E aí, esse trabalho, ele é justamente para que a gente não pare no meio do caminho, Ele né, é Jô? principalmente para que as vozes sejam incluídas e que não haja um desgaste na equipe, né? Porque equipes que estão diante de processos criativos, que estão diante de um processo de aprendizado juntas, elas tendem a ter que desenvolver mais o relacionamento entre elas para que elas possam comunicar novas ideias, para que elas possam acatar ideias, para que elas possam ver juntos uma solução melhor que individualmente não seria possível ver. Então, o desgaste das relações nas equipes criativas afeta diretamente o resultado do trabalho, né? Por isso que gerar as condições ou um processo que vá ser uma bandeja, que vá ser uma guarnição, né, a essa viagem é útil. Quer dizer, você vai entrar no avião, você vai botar o seu corpo, vai atravessar o Atlântico, mas tem ali alguém cuidando da sua segurança, te dando informações, né, sobre horário, sobre o processo do voo, né, se tem escala, se não tem escala. Isso tudo ajuda a acalmar, né, as ansiedades diante do desconhecido, né, E que é ajuda, normalmente um processo de criatividade. e ajuda a curtir o processo também, né? Eu Isso, ajuda a imagino. curtir o processo. Pode ter, de repente, um processo de primeira classe ali, com altas experiências, pode também. Pode ter. Dá um exemplo pra gente, Jô, de um trabalho desse, né? Como que isso funciona na Tá. prática? Como funciona na prática, normalmente, as empresas, né, estão passando por transformações, então transformações tecnológicas, digitalização, de O novos tempo modelos de inteiro. negócio, de novos projetos. Normalmente ela está passando por uma situação assim e tem um desafio interdisciplinar, quer dizer, não é só o departamento de marketing que consegue resolver aquilo, ou tem uma oportunidade, né, de ter uma iniciativa que não é só o institucional que resolve aquilo. Precisa haver um aprendizado e também não tem ninguém que tenha a resposta, né? Que eu acho que isso é o mais bonito da liderança criativa, que é um momento que a gente, ou é uma forma de olhar para a liderança onde a gente não vê mais a hierarquia, a gente vê o aprendizado como a estrela do norte, né? Então, normalmente são desafios que ninguém tem a resposta e que as pessoas precisam se conversar para chegar na resposta, né? Então, a gente está sempre abarcando processos de complexidade, assim, mas aqui em Santa Rita do Sapucaí, onde é a sede da Clear Purpose, onde a gente atua, a gente desenvolveu o ano passado um programa de aceleração para empreendimentos de economia criativa, né? Com a meta na felicidade, porque o movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz, que é um movimento que se originou aqui em Santa Rita, era o berço de onde esse programa de aceleração nascia. E a gente tinha uma certeza, que a gente não ia criar isso sozinhos, que a gente ia precisar co-criar com os empreendedores. Então, durante o processo do programa de aceleração, a gente colocou etapas onde a gente sentava junto com eles para co-criar o próximo passo, ou seja, eles não receberam alguma coisa pronta de bandeja. Como é que você faz, primeiro, um programa de aceleração
para a economia criativa, que eu tenho o software, mas eu também tenho o artesanato, né? Eu também tenho a doceira, né? Eu também tenho, e tudo no mesmo grupo. E como é que você faz isso com a Meta na Felicidade? Então, a gente se propôs a fazer uma implementação tendo a certeza que a gente não tinha resposta. Quando a gente fez a proposta ali para o Sebrae, né, que foi o nosso grande parceiro e a Prefeitura Municipal de Santa Rita, a gente colocou que a gente ia aprender ao longo do caminho e que a gente ia implementar isso com as pessoas. Mas a gente sabia que dia o programa começava, que dia o programa terminava e quando, em que etapas a gente ia precisar fazer uma consulta aos empreendedores para entender, ok, qual que é a próxima fase, né? Como é que a gente vai desenhar a próxima fase, como é que a gente melhora a próxima fase. Então esse foi o nosso projeto complexo aí mais recente. Mas a gente já passou por desde desafios de renovação de marca, por exemplo, né, onde existe uma equipe multidisciplinar, de um redator a um editor, um fotógrafo, um diretor. Como é que essas pessoas com perspectivas diferentes pensam uma nova marca, né, para um veículo? Né? A Cláudia, por exemplo, foi nosso cliente, a gente fez isso na Cláudia, a gente fez isso recentemente na Capricho, que é a outra revista da Editora Abril. Enfim, então são esses processos que a gente costuma ajudar. Quando eu ouvindo você falar assim, Jo, eu fico pensando que tem uma dose de coragem nisso tudo, não é? Porque é meio que desconhecido, né? E só que é isso que você trouxe. Tem um elemento no meio do processo, ou melhor, tem um elemento que atravessa o processo, que é o aprendizado. Mas para esse aprender, precisa de coragem, não precisa? Com certeza. E aí, quando você fala coragem, eu acho que tem um pouco da sua iniciativa, né? Do seu alto I ali, dessa vontade de iniciativa, que é você seguir coisas que não estão concretizadas e racionalizadas. Porque quando você fala, né, de um planejamento ou de um processo de liderança que não é criativo, você está falando de alguma coisa, né, que eventualmente foi criativo, mas que agora já está determinada. Já existe um procedimento, já existe um pavimento nessa estrada, né, que você consegue seguir para resolver o problema, né? Já existe a solução. Quando você está diante de um problema que não existe a solução, você tem que usar mais das suas inteligências e ampliar um pouco a sua capacidade de percepção. E isso tem muito a ver com coragem, né? Que é essa ação pelo coração. Porque tem coisas que você vai ter que ler no cenário que não estão racionalizadas e que vão fazer parte da solução. Então eu falo que a liderança criativa, existem algumas centenas de definições de liderança na história da humanidade, né? Se a gente pegar aí literatura, liderança criativa, ela se propõe ao invés da gente dar mais um rótulo para a liderança, vamos pensar na liderança situacional, que é aquela liderança que consegue ler o cenário em que está presente, né? Entender os sinais emergentes daquele cenário e co-criar a partir desse cenário. Só que isso é feito em grupo. Isso não é feito por uma única pessoa. É claro que você pode ter essa habilidade para você, mas faz parte da ampliação da percepção do cenário que você esteja em grupo, porque você sozinho não vai conseguir ver, né? Então a coragem, ela tem a ver com essa percepção apurada de que nem todos os sinais serão tangíveis, concretos e racionais, porque eles ainda não se apresentaram com a solução, né? É o processo de aprendizado que vai mostrar. É claro que referências fazem parte do processo, é claro que metodologias podem fazer parte do processo, mas quando a gente está diante de um desafio complexo, é muito importante ter essa sensibilidade de leitura para que você não tente encaixar a bola no quadrado, né? Não tente cair numa solução que já existe e se privar ou abreviar uma solução melhor que pode vir de uma leitura mais realista do cenário. Uau! Então, coragem tem tudo a ver. E eu fico pensando no seu desafio, sabe? Como facilitadora disso tudo, né? Porque você trabalha com líderes, né? Líderes dentro de empresa e também empreendedores, né? Líderes de empresa. E quais são os principais desafios que você enfrenta, principalmente com esse elemento, né? Que precisa de coragem, precisa de abertura, né? Precisa de disponibilidade interna, né? Enfim. Eu acho que o principal bloqueio é o bloqueio que a gente tem em tudo, que é o medo de errar, né?
Assim, é o medo que a gente tem em todos os cenários, é o medo de errar, né? Assim, o principal bloqueio. Ou talvez um bloqueio porque você está se referenciando a uma cena passada, a um acontecimento passado. Não que a sua experiência não seja importante no caldeirão ali da solução no processo criativo. Claro que é. Mas ela está correspondendo, ela é adequada, ela otimiza o processo de aprendizado, a tua experiência, ou ela bloqueia, né? Uhum. Então, normalmente, quando a gente começa a desenhar um processo de design criativo, assim, um processo estratégico, né, para os times passarem, a gente olha muito as condições de colaboração e a relação entre os times, né, que tem muito a ver com segurança psicológica também, Total. mas tem muito a ver com o quanto aquele time é cabeça aberta para experimentar, para aprender junto, né? Quais são as pressões, os resultados que estão na expectativa ali naquele time, como é que a gente pode usar a relação desse time, o nível de confiança, de segurança psicológica, de abertura que esse time tem para se relacionar, para criar um processo em cima dessas condições que atendam o conteúdo que é o resultado esperado, né? Então, eu sempre falo que tem sempre uma pirâmide envolvendo um bom trabalho criativo, né? Uhum. Colaborativo, que é primeiro a relação desse time, como é que ela tá, né? Quais são as condições? Porque não adianta você tentar, né, colocar o foguete na lua se as pessoas não estão se falando, se elas estão com melindres, se elas se cortam, se elas não dão espaço para o outro falar, né? Isso vão ter pedras no caminho, né? Em cima dessa relação, então, primeiro lugar, em cima dessa relação, depois a gente pode desenhar um processo. E aí é óbvio que a cultura da empresa influencia nisso, né? O contexto e as condições que esse time está envolvido influencia nisso. E aí, então, a gente trabalha o conteúdo. Se é branding, se é experiência, se é produto, se é startar um negócio, se é um projeto. Primeiro, vamos olhar quais são as condições de colaboração que esse time pode ter. Que sensacional, porque a tendência é sempre tipo, vamos começar um projeto, né? E vamos fazer um cronograma, né? E as tarefas. E as tarefas, é só isso, né? Tipo, é 5W2H, né? Uhum. E aí a gente define quem vai fazer o quê e beleza, né? E próximos passos. Isso. Só que você está falando de algo que vem antes. Isso. Disso tudo. Criar um ambiente, né? Uhum. Você está falando sobre criar um ambiente maravilhoso. A gente nunca teve essa conversa, né, Ju? Acho que não. Olha que a gente conversa muito, gente. Se vocês pegassem o meu WhatsApp com a Verusca, é pipipi a semana inteira. Toda semana, inclusive. Mas, não, eu tô aqui pensando, a gente nunca conversou sobre isso, né? E é fantástico como isso casa com, enfim, com tudo que eu faço, né? Absolutamente tudo que eu faço. Não, tudo. Né? E essa coisa das relações, né? Eu tô, como você sabe, né? Tô retomando essa temática e é justamente sobre a criação desse ambiente, né? Se a gente não tiver, por exemplo, uma cultura, e aí você trouxe o elemento da cultura, né? Se a gente não tiver uma cultura que sustente, que dê espaço num médio e no longo prazo, essas pessoas elas acabam indo embora, né? Se não tiver um espaço para que elas sejam criativas, colaborativas. Sem dúvida, sem dúvida. É da natureza, né? É da natureza do ser humano essa força criativa. E recentemente na história, né, das escolas de administração é que a gente tem visto escolas mais voltadas para o fomento da criatividade, dessa energia vital, né, que é a criatividade dentro das organizações, são chamadas as escolas apreciativas, né? Então, as escolas que não veem o ser humano e as organizações como resolutores de problemas, mas como organismos criativos, que têm entusiasmo no aprendizado e na criatividade, que sentem sensações pró-realização humana diante de desafios criativos, que é diferente como a gente vê muitas vezes a nossa organização como um organismo de resolução de problemas, né? Não que nas empresas que adotam a apreciação, a gente não encontre os problemas, mas é a forma como a gente se posiciona diante deles, né? Que como oportunidade de relacionamento, oportunidade de criatividade e aprendizado,
oportunidade de você se expressar, né? Então eu falo que tem 3 valores fundamentais que todo ser humano busca e negocia em qualquer coisa. Eu vou ter mais autonomia, né? Ou seja, eu vou poder usar minha energia criativa, vou poder pensar diferente. 2, relacionamento, né? Isso vai me gerar mais relacionamento, isso vai me gerar mais condições para criar laços de confiança, vínculo com as pessoas, memórias importantes, né? Histórias importantes. E 3, aprendizado. Aprendizado. Então, eu vou aprender mais, vou me tornar a melhor versão de mim mesmo nisso. Então, a gente acha que a gente pode mover organizações por processos, culpa, dinheiro, mas tem toda uma outra força motriz que pode mover organizações e a nossa liderança, que tem a ver com o florescer humano mesmo, né? E isso acontece nas relações, no aprendizado, na autodescoberta. E qualquer desafio pode ser um empreendimento para isso. Porque independente se você está falando de indústria química, de cidades ou de, sei lá, um empreendimento na internet, você vai ter ali, né, no processo criativo, necessariamente que treinar as suas habilidades de colaboração, a sua habilidade de comunicação, a sua habilidade de posicionamento, a sua habilidade de alinhamento de propósito, né, leitura de cenários emergentes, criar uma mente coletiva para olhar para uma coisa que a gente não sabe a solução ainda. Nisso acontece show de emoções, né? E é tudo muito legal. Então é uma força motriz, eu vejo, para um repensar organizacional e o que as organizações podem ser na nossa vida, que é muito além de pagar o nosso salário e tirar o nosso tempo de resolvendo problemas, né? A gente pode realmente se expressar criativamente dentro das organizações, mas isso precisa de um outro posicionamento mesmo, né? Você precisa ativar a energia apreciativa, né? Que são essas escolas aí que a partir dos anos 80 começaram a surgir, né? Então, desde a investigação apreciativa, que acho que é a mãe de todas, a investigação ativa e toda essa experiência que a gente tem com tudo que é empírico, né? Que a gente se joga para conhecer, para experimentar. Nossa, maravilhoso isso, só que ao mesmo tempo eu fico imaginando algumas pessoas ouvindo isso com frio na barriga, sabe? Medo de errar. E o medo de perder o controle também, né? Que é a mesma coisa no final das contas, né? O medo de errar, o medo de perder o controle. E quando a gente fala em liderança, isso é algo muito presente nas organizações, né? Acho que uma das coisas que os líderes mais têm medo é de perder o controle. Você percebe isso? Nossa, esse é o paradigma, né? Acho que esse é o paradigma que a gente está fazendo a transição, porque a gente realmente já fez tudo que a gente podia fazer com controle, né? Acho que sim. Assim, a gente já avançou tudo que a gente podia, ou tá muito perto de saturar tudo que a gente podia fazer com controle. Agora, com colaboração, a gente tá, parou da idade da pedra. Não, é maravilhoso isso, né? E o que você traz, luz, para esse tema é que enquanto a gente colabora, a gente desenvolve outras habilidades, né? Enquanto a gente está num processo criativo, a gente desenvolve outras habilidades que são habilidades humanas, que são as que estão em falta do mercado, né? Exatamente. Todo mundo acho que é, como se diz, contratado, né? Admitido numa empresa pelas suas competências de controle e demitido pelas suas competências de colaboração. Bingo! É bem isso mesmo. É bem isso. Nossa, é perfeito. Jo, eu tô curiosa, assim, eu não sabia que você tinha feito gestão ambiental e né, surgiu uma curiosidade, falei, nossa, mas como que foi essa mudança, né? O que te fez ter essa vontade de ajudar as pessoas nos propósitos, desenvolver essa ferramenta? Como que foi essa caminhada? Ah, que legal essa pergunta. Eu sempre tive uma coisa na minha mente, assim, eu falo que desde criança tinha uma voz na minha mente que me falava assim, eu preciso servir a algo maior, né? Isso era a coisa que me orientava. E esse algo maior eu fui descobrir o que era depois, né? Mas a gestão ambiental combinava muito com isso, porque era uma disciplina nova que estava olhando para a sustentabilidade planetária,
para a ética, né? Para a forma que a gente usa os materiais. Da engenharia botânica estava tudo ali, né? E esse algo maior parecia que estava ali. Então, esse propósito, esse senso, né, de responsabilidade social, da gente gerar impacto, sempre foi o meu chefe. E aí eu fui fazer gestão ambiental. Quando eu comecei a atuar na indústria, eu vi o tamanho do buraco consciencial, né? Por quê? Porque uma indústria, né, ou um mercado pautado em princípios de controle, ele é muito restrito, a inteligência fica muito restrita, né? Então, quando você está diante de uma ameaça maior ou de uma situação mais complexa, né, como as mudanças climáticas, como, enfim, tantas coisas que a gente não conseguiu resolver, básicas como humanidade, fala assim, essa bola não é minha, essa bola não é minha, essa bola não é minha. A gente não tem agendas, né, coletivas para isso. Isso lá em 2005, né, quando eu me formei. E então eu comecei a rastrear assim, tá, mas como é que funciona esse negócio aqui, né? Como é que funciona essa indústria, né? E vi que através da comunicação existia um espaço, né, para a gente usar a verba de mídia das empresas para fazer algumas ações que podiam gerar PR para elas e tudo mais, que eu chamava de projetos de valor compartilhado. Então, a empresa conseguia o PR que ela queria, mas ela também deixava um legado. E aí eu comecei a fazer alguns projetos nesse sentido e fui aprendendo como funcionava a indústria criativa, a indústria da comunicação e tudo mais. Não demorou muito, eu acabei parando no estúdio de design, né? Que foi na Rosenbaum, onde existia um projeto de negócios sociais, que chamava A Gente Transforma. Eu ajudei a criar o modelo de negócio que hoje é o Instituto, né? E ali a gente foi acelerado pela Yunus Social Business Center no Brasil, do professor Yunus, aquele que ganhou o prêmio Nobel pela criação do microcrédito. E ali a gente usou as metodologias de design, né, para avançar no modelo do Instituto. E ali eu falei, cara, voltei às minhas raízes ali da gestão ambiental, onde tudo era em roda, onde tudo era colaborativo. Falei, nossa, agora eu já entendi o rolê aqui da indústria da comunicação e tudo mais. Mas para a gente atuar mesmo, a gente vai ter que ir na outra ponta, né? Que é a modelagem desses negócios e a reestruturação dessas organizações. Dali eu comecei a me aprofundar muito no design como uma ferramenta para desenvolvimento organizacional, né? Para essa evolução organizacional. E aí caí, fui fazer imersões, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, e caí na Caos Pilot, que foi onde eu fiz 3 anos de formação em liderança empreendedora, e a base é liderança criativa, né? A base é você ser responsivo ao cenário e trabalhar em equipe, trabalhar em colaboração. E desenhar a sua atuação, né? Então, uma das coisas que mais interessantes sobre a Caos Pilot é essa visão de que você não precisa de um emprego, você precisa saber criar a sua função, o seu emprego no mundo. E isso tem tudo a ver com você ser responsivo ao cenário. Uau. Foi assim. E o framework apareceu no meio do caminho, porque eu, como fazendo essa jornada e acompanhando outros empreendedores que também me acompanhavam por conta da minha jornada, eu recebia muito dentro da indústria criativa, né? Trabalhei como planner, trabalhei muito em projetos de branding e tudo mais, em consultorias e desenvolvimento de negócios, e aí as pessoas me abordavam e perguntavam, Jô, e elas viam que eu seguia muito claramente o meu propósito, né? E elas falavam, como que eu faço para clarear o meu propósito? Como que eu faço? E aí um dia eu desenhei, né? Assim, ó, é assim, né? Fiz um framework ali, um roteiro. E onde a coragem está absolutamente envolvida, né? Onde a voz do coração está absolutamente envolvida. E aí uma pessoa passou para outra, que passou para outra. Quando eu vi, tinha feito 1 ano que eu tinha feito esse roteiro, eu já tinha feito com mais de 90 lideranças, mudado tudo, modelo, aprimorado o modelo e tudo mais. Já estava na Europa, estava aplicando o mesmo modelo no MBA, lá na Aalto University, que fica na Finlândia. E aí, falando em design, quando você chega na Finlândia, você fala, tô no topo do mundo, né? Porque, assim, tem muitos cases legais de design na Finlândia. Ela está agora se declarando, né, uma nação de energia limpa. Ela vai reduzir totalmente o combustível fóssil, né, na matriz energética. Então, assim,
tem um nível de avanço de design que eu falei, cara, acho que esse framework é importante, porque se eu estou conseguindo aplicar, né, numa universidade, eu acho que tem fundamento. E aí foi nessa época que o professor Wander, que é hoje prefeito de Santa Rita do Sapucaí, me chamou para aplicar aqui no movimento Cidade Criativa, Cidade Feliz. Olha só, tudo a ver, né, com tudo que eu já estava vivendo. E aí ele me chamou, só que eu não tinha empresa, só tinha metodologia. E aí eu desenhei uma empresa para atender o movimento, que foi uma ação de liderança criativa, né, também. Eu li o cenário, entendi o cenário e desenhei a empresa em cima do cenário, né, que é uma ação muito clara de liderança criativa, ao invés de você, né, eu queria ter um negócio que é assim, assim, assado, porque eu quero viver assim, assim, assado. Não, você responde ao cenário. Hoje eu moro em Santa Rita, né? Entreguei a minha vida a esse cenário, me dedico a ler esse cenário todos os dias e responder com como eu posso, com a colaboração com outros atores aqui, tudo que o cenário pede, que a Clear Purpose pode oferecer. Então foi assim a jornada. E o que é incrível, assim, é que tudo isso que você trouxe é o que você faz hoje, né, Jo? Isso. Absolutamente tudo, né? Pelo que eu entendo. Sim. Sim. E uma coisa que você faz hoje, que é maravilhoso, bom, dentro de tudo que você faz, que eu acho incrível, né? Você trabalha com os empreendedores que estão começando, né? Ou seja, a chance deles construírem um negócio consciente, né? Um negócio que seja realmente que dê espaço para as pessoas serem colaborativas, criativas, né, e desenvolverem essas habilidades é gigante, assim, né? Então, tá na raiz, né? Você está trabalhando na raiz dessas organizações, dessas empresas que estão nascendo, né? Você se sente realizada? Eu me sinto muito realizada. Que pergunta Imagina! gostosa. Eu me sinto muito realizada, Vê. Eu me sinto muito realizada e eu devo muito isso a esse processo que a gente está destrinchando aqui, né? Por quê? A realização, o que a gente aprendeu sobre realização? Olha lá a mentalidade do controle de novo, né? A gente aprendeu que a realização é um vir a ser, né? Quando eu, né? Quando eu me formar, quando eu me casar, quando eu aí eu vou me sentir realizada. Só que a palavra realização não vem de pegar algo que está na sua expectativa e concretizar na realidade, né? A palavra realização vem de real. Pois é. Real. Então, o que está pulsante é real diante de mim e como eu posso me relacionar com isso. Isso é realização. Então, para mim, a realização ela tá em muitas coisas durante o dia, né? E não tem a ver com, mas o que você entregou, né? O seu checklist ali das coisas que você fez. Tem a ver com as coisas que eu consegui fazer florescer durante o dia através da minha responsividade, através da minha disponibilidade, através dessa minha liderança criativa, que fica além do cenário e vendo o que é necessário a cada hora. Então, eu consigo dizer hoje que eu sinto realização de ajudar alguém que está precisando de, sei lá, tem um amigo aqui em casa que ontem tava com dor de garganta e eu tinha o remédio para ele, sabe? Dá uma realização legal, você tem o que você precisa. Até, nossa, né? Ver o projeto que a gente está fazendo junto. Sonho de realização. E de cura, né? De cura e tudo mais. Que é exatamente essa disponibilidade de você estar responsivo ao cenário e se integrar com o cenário, né? Porque eu acho que boa parte da nossa insatisfação vem de uma solidão que a gente fica nos nossos pensamentos, né? E nas nossas expectativas, nos nossos sonhos, tão imerso nisso que a gente não consegue apreciar e ter presença nas coisas, né? É isso. Então, e ainda mais quando a gente fala assim, você é líder, né? Líder de alta performance, né? Você fica ali com aquele resultado na sua cabeça te assombrando, né? E aí as coisas que não parecem não corresponder àquele resultado te incomodam, né? Te irritam, são obstáculos no caminho. Ao passo que a responsividade ao cenário, né? Você ter uma leitura realista do cenário e saber que você pode contribuir ou que você pode chamar alguém para contribuir, vai te trazer uma integração, vai te tirar dessa solidão, né? Da imaginação que faz a gente ficar competindo com o cenário e aí você passa a entrar num estado de colaboração com o cenário. Acho que isso que é realização. Que lindo.
E aí você trouxe isso, né, da liderança de alta performance, essa que a gente conhece, que no final das contas nem é de alta performance, né? Mas é o que chamam de liderança de alta performance, que é essa focada no resultado. Quando você fica... E aí você me trouxe um insight super importante, sabe? Agora, quando a gente fica muito focado no resultado, a gente não fica no momento presente, porque o resultado é algo que não aconteceu ainda, né? O resultado é uma consequência das ações que a gente faz agora e que talvez no futuro ele venha. E aí, quando eu fico muito voltada para este resultado, eu estou pensando só no futuro, o que gera ansiedade em mim, gera ansiedade nas pessoas que trabalham comigo, eu não fico presente, não favoreço que as pessoas também estejam presentes naquele momento, e aí nada acontece, né? Tipo, a colaboração, a criatividade e as relações humanas de qualidade também não, né? E liderança para mim tem muito a ver com legado, sabe? E o que eu ouço de você, né, é que você está deixando um legado incrível, você está construindo, deixando não, você está construindo um legado fantástico, assim, né? Para que essas lideranças possam entender que dá para curtir o processo, né? Que você não precisa ficar tão tensionado pensando no resultado, que é algo futuro, né? Que a gente não tem muito controle sobre isso, né? E deixando o ambiente de trabalho mais leve também, né, João? Sem dúvida, sem dúvida. E sempre que a gente fala assim, né, foco no resultado e tudo mais, eu acho que não é, né, uma coisa ou outra, né? Ou o resultado ou o processo. Não. O que vai conectar a sustentabilidade da sua performance como equipe ao resultado? Uma cultura de aprendizado. É isso que vai conectar. Esse é o pavimento, né? É nesse avião que nós vamos subir. Né? Porque isso você pode de alguma forma combinar como equipe. Não vou dizer controlar, porque seria um pouco demais, mas combinar como equipe. Qual é o nosso processo de aprendizado? A gente pratica, depois reflete, a gente traz informação, combina, a gente tem uma pergunta investigativa, né? Que é outra forma fantástica de gerar colaboração numa equipe, combinar uma pergunta investigativa e ao invés da gente sair dando as ideias, a gente fica em estado de contemplação e investigação, seja para fazer um desk research, seja para ir fazer uma imersão onde o problema está, mas sem tentar trazer a resposta, com a pergunta em mente. Então, qualquer atividade, que seja uma atividade de aprendizado, ela vai pavimentar o processo em relação ao resultado. Então, é possível sim você ter um bom resultado, né? Mas como é que você vai fazer isso sem determinar, né, os passos que limitam o resultado em nome de um controle para que você garanta a performance, entende? Então tem algumas coisas que precisam ser invertidas aí, né? Então não, a gente tem um resultado, a gente quer chegar na Lua, não sabemos como, e vamos chegar na Lua, não quer dizer que a gente não vai chegar. Vamos chegar na Lua, é o que esperamos, mas não sabemos se vamos aprender em 1 ano ou em 2 anos. Não, precisa ser em 1 ano. Ok, então que recursos a gente precisa para conseguir fazer isso em 1 ano? Né? Precisamos de mais equipe, precisamos de mais frente de trabalho, enfim. Então, mas a grande mudança de chave é sair daquele controle e cada um tem o seu papel, cada um tem a sua responsabilidade, cada um faz a sua entrega sozinho, esperando chegar na Lua. E isso é muito desgastante. Isso é muito desgastante. Né? Isso deixa qualquer pessoa exausta. Né? Para colaboração, né? Para, o que precisamos? E colaboração é sempre um processo de aprendizado, porque se juntar nós 3 aqui, dá uma resultante. A nossa relação aqui dá uma resultante, né? E a nossa forma de aprender juntas é uma específica. E se entrar qualquer pessoa nova, isso vai mudar tudo. Isso vai mudar tudo. Então colaboração é sempre baseada em aprendizado, sempre, sempre, sempre. E é o aprendizado que vai pavimentar o desenho do processo para chegar no resultado. E é uma habilidade humana tão linda, né? Lindo. Tão linda. Por quê? Porque as hierarquias somem, né? Eu falo que qualquer ambiente de aprendizado é um ambiente de bandeira branca. Boa, muito bom, Jô. Nossa, maravilhoso. E, nossa, incrível, vários insights aqui pipocando na minha cabeça. E já para a gente ir para o final dessa conversa, assim, o que você percebe na liderança, né? Porque existem estudos falando sobre as lideranças femininas, né? E
e as lideranças, né, as lideranças compostas por homens e as lideranças compostas por mulheres, né? O que você percebe nos seus projetos, assim, sabe? Quais são os componentes, não necessariamente do gênero masculino e gênero feminino, mas das habilidades masculinas e femininas, né? Qual que é a interferência disso que você percebe nesse processo de aprendizado e colaboração? Que pergunta legal. É uma coisa que eu tenho olhado muito recentemente, né? A Vê sabe. Eu acho que para a gente poder pavimentar um processo de aprendizado, né, com objetividade, a gente vai precisar das duas energias. Né? É muito legal a energia da ação, da objetividade, da busca por resultado. Isso é muito legal, né? Mas a forma como a gente faz isso, se a gente fizer de forma solitária, pautada em soluções que a gente já conhece, competindo, né? Isso tudo vai desgastar muito o nosso entusiasmo e a gente deixa de viver uma lógica apreciativa e criativa e passa a viver uma lógica, né, de correr atrás, de sobreviver, etc, etc. Então isso vai cansar homens e mulheres. Isso vai levar à exaustão, né? Agora, se você também ficar num ambiente que só conversa, só tricota, só tece, também não leva em nenhum lugar, também vai levar à exaustão. Exato. Então, como é que a gente faz para unir e integrar essas duas energias, né? E aí é aquilo que eu falei no início, eu acredito nessa pirâmide. Primeiro de tudo, as condições da relação. Primeiro de tudo, né? Como tá a relação desse time, né? Como é dessa equipe, dessa comunidade, desse ecossistema? Como é o nível de entrosamento dessas pessoas, né? E qual é o nível de alinhamento de propósito delas. À medida que a gente tem um propósito alinhado, aí naturalmente e com gentileza a gente pode colocar a determinação, a objetividade, o foco, porque isso vai ser natural, né? Mas a gente não ter alinhamento de propósito e tentar enfiar na marra, né, vai desequilibrar a energia, né? E não ter alinhamento de propósito, identificar que não temos e não afetar as nossas relações, vai ser muito bom também, né? Que é uma energia super feminina, né? Não precisa excluir ninguém porque ele não tem o mesmo propósito, né? A gente só combina de uma forma diferente, né? E a pessoa vai ocupar outra função e tá tudo bem, né? Então, e é super inclusivo, né? Exato. Então eu vejo que tem um equilíbrio aí das coisas, né? É claro que a gente precisa enxergar o resultado, colocar métricas, é super legal, tomar decisões embasadas em fatos é muito importante, né? E não em intuição apenas, né? Mas a intuição precisa estar presente para ler coisas no cenário que ainda não foram inteligíveis. Maravilhoso. Tem até, lembrei de um livro chamado Liderança Shakti, né, do Raj Sisodia e da Nilima Bhatt, né? É maravilhoso esse livro e fala justamente sobre esse equilíbrio dessas energias, né? Que nada mais são do que as habilidades que a gente coloca em ação. E que, por incrível que pareça, no trabalho a gente homens e mulheres acabam desenvolvendo mais habilidades masculinas e aí ninguém entende por que esse virou um ambiente que adoece as pessoas, né? Pela falta dessa harmonia, né? Dessas habilidades. Maravilhoso. E aí, quando você estava falando do seu trabalho, foi o que me veio, sabe? Assim, foi justamente essa combinação, né? Dessas habilidades do masculino e do feminino, né? Dessas energias, assim. Legal. Muito lindo, Jô. Muito lindo. E, Jô, né, depois dessa trajetória toda, né, linda, né, e que, nossa, que bom que ainda tem muito por vir, né, que você ainda vai fazer muita coisa incrível, mas olhando, né, para essa trajetória, assim, o que a Jô adulta diria, a Jô mulher, né, a Jô adulta diria para a Jô menina hoje? Não desista dessa voz. Ela é talvez o seu bem mais precioso, né? Onde mora a sua integridade, onde mora a sua direção, assim, né? De servir a algo maior. E esteja aberta para as lições que isso traz, né? Porque principalmente essa questão da colaboração, do fazer junto, do relacionamento, foi uma grande cura para mim. Né? Foi uma grande cura para mim, que sempre fui muito mental, muito do estudar, muito do pesquisar e tal. Então era fácil eu me perder nas minhas ideias, achar que eu tinha que gerar a solução sozinha, né?
que eu tinha que me provar, né? Trabalhei em muitos ambientes que eram muito masculinos, inclusive. Uhum. E desde que eu retomei ou que eu comecei a mergulhar no design, uma outra coisa começou a emergir, que é a facilitação. Eu não preciso ter a ideia, eu posso facilitar um processo para que a gente cocrie. E eu posso sair dessa solidão, né? Que é esse lugar de eu preciso fazer acontecer e se eu não fizer, né? Não, a gente vai fazer isso junto, a gente vai fazer isso se abrindo para as relações. Não sabia eu que o maior dos propósitos está nas relações, né? Que tipo, é só para isso que a gente existe. É só para isso que a gente está aqui. Pois é, né? Que adianta construir mundos e fundos se a gente não sabe se relacionar? Exatamente, Jô. Nossa, Jô. É tão poderoso isso, né? Eu acho que é isso que você trouxe da voz, né? Tipo, a gente tem uma voz que sussurra pra gente o tempo inteiro, né? O que a gente precisa, não precisa, mas o que a gente é capaz de fazer, né? E às vezes a gente duvida dessa voz, a maior parte do tempo a gente duvida. E eu percebo que as mulheres são muito boas em duvidar disso, sabe? É impressionante como nós, mulheres, somos muito boas em duvidar dessa voz interna que a gente tem. E eu digo por mim, inclusive, que vez ou outra tô fingindo que eu não tô ouvindo, sabe? Mas a importância disso que você está trazendo, né? De continuar ouvindo essa voz interna, né? E o quanto ela é determinante para a gente cumprir nosso propósito, inclusive. E o quanto que a gente se cerceia, né, da expressão dessa voz interna por algumas condicionantes que a gente coloca pra gente mesmo para se sentir crível, né? Então, às vezes, você tá vendo um sinal, você tá sentindo um negócio, e aí porque você não tem os dados, porque você não tem a prova científica, porque você se cerceia de falar. Será que a gente não pode, né, aproximar essas coisas? Então, trazer as sensações, trazer o que você tá vendo, a sua visão, a sua intuição, o que é análogo, né? O que já existe de referência disso, mas não simplesmente se cercear, né? Porque você não tem uma referência inteligível. Você pode ser essa referência, inclusive, você né? Pode ser, Você pode se tornar essa referência. Obrigada, viu, Joana? Esse recado foi para mim. Para todas nós. A Gi tá rindo ali, ela só faz assim. É que eu tô ligada nos bastidores, então são só confirmações. Só vamos. Tá, Traz mais. Uhum. E o que só mais? Vamos. Certo. A gente pode ir fazendo algumas viagens de avião, Verusca. Podemos, Jô. Acho que eu tô precisando dessas viagens guiadas. Ai, maravilhoso. Nossa, quero te agradecer muito por esse seu tempo. Dizer que é sempre muito especial falar com você. Gente, a Joana é uma pessoa que ela nunca mostra a grandeza dela, mas ela é tão grande, sabe? Querida. E eu espero que, de verdade, eu espero que, né, esse podcast alcance muitas pessoas, que muitos líderes e muitas líderes possam conhecer você, sabe? Você é um tesouro. Que me emociona muito, né? Poder hoje estar pertinho de você, assim. Você foi um presente no meu ano de 2022. Nossa, com certeza foi. E você é um presente na vida de muitas pessoas, sabe? E acho que presente é uma palavra que combina com você. Muito obrigada. Eu que agradeço demais. Você sabe, né? Tudo que a gente tem alinhavado e todos os objetivos que a gente tem podido sonhar juntas com o podcast, né, da Jornada da Liderança, que, assim, foi um sonho seu que caiu como uma luva na minha vida. Então, eu sou muito grata e queria muito agradecer a Gi pelo carinho que ela me convidou, assim, para participar. O carinho que ela teve comigo, mas a gente pensando, né, os temas e tudo mais. E principalmente pela sua apresentação, Gi. Acho que eu nunca tinha visto alguém me apresentar dessa maneira. Então, muito, muito obrigada. São palavras suas, tá, Jô? Todas elas. Bem... Eu fui olhando no seu Instagram e falei, gente, que linda. Só falei.
Que legal, amor. Que legal. E assim, Muito olha, bom. quero participar mais vezes de outras coisas aqui no Mulher de Alta Performance. Acredito muito no trabalho que a Verusca está fazendo, transicionando muito bem, né, a relação que a gente tem com esse significado, uma relação mais íntegra, mais saudável, né, mais dentro do propósito de todos nós. É ser feliz, né, gente? É ser feliz, é só isso, é só sobre isso, né? E aí a gente precisa falar mais sobre isso no mundo do trabalho, né? Porque não adianta ninguém fingir, não adianta fingir, né? A gente quer ser feliz mesmo, né? E o nosso trabalho é um lugar para felicidade, pode ser um lugar para felicidade também. E você, Jo, você é instrumento para isso, né? E que muitas empresas e muitos empreendedores assim possam ter acesso a você. E no que depender de mim, com certeza isso vai acontecer. Muito obrigada. Estamos juntos, eles vão ter acesso a uma gangue. A gente está fazendo uma máfia. É a dominação do mundo, Isso. Né, Jo? Dominação global pela felicidade no trabalho. Ninguém segura a gente. Ninguém Amém. mesmo. Bem, que assim seja. Ai, gente, obrigada para quem assistiu, né, essa live gravada ou o podcast gravado depois. Compartilha com quem você quiser e puder, né? Porque com certeza essa mensagem vai melhorar a vida de muita gente, porque vai impactar a vida de líderes, que vai impactar a vida de outras pessoas. E principalmente nós mulheres, né? A gente precisa entender, né, que essa voz que é nossa precisa ser ouvida e precisa ser falada também. E é assim que a gente vai se tornando referência para o mundo. Então, muito obrigada. A gente se vê na próxima segunda. Gi, muito obrigada. Um beijo. Beijo, valeu. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.